Eu acredito que tem um pessoal aí no YouTube que tá comentando e supervalorizando esse terceiro episódio de The Last of Us. Eu, particularmente, não gostei. O episódio é tecnicamente perfeito? É. Mas eu vou explicar o porquê eu não achei um bom episódio de The Last of Us. Fala, amante das séries, Mário Porto aqui. E eu posso dizer, é nítido como muitos youtubers estão guardando um pouquinho da sua opinião com certo medo e especialmente para agradar uma certa parcela de pessoas que estão assistindo The Last of Us. O episódio em si foi perfeito? Praticamente, chegou muito perto. Mas o episódio de The Last of Us foi perfeito? Nem de longe. O que eu quero dizer com isso, em resumo, para depois eu falar bem mais profundamente sobre esse capítulo. Caso tivesse sido um spin-off do Bill e Frank, cara, para um último capítulo teria sido fenomenal, talvez uma das séries mais bem finalizadas que eu já assisti. Porém, a gente está falando de The Last of Us, ou seja, Joel e Ellie, basicamente. Mas o que fica claro depois desse episódio é que o que eu venho falando desde o primeiro episódio está se concretizando. A série, por mais que ela esteja sendo 100% fiel à estrutura da série em relação ao jogo, ainda assim ela não será 100% fiel a toda a história em si. Os espectadores têm que entender que a gente está assistindo uma série. Craig Mazin pegou a história principal e ele está elaborando toda uma trama muito mais dramática, envolvendo muito mais relações, trazendo isso pra gente. O que é muito bom, principalmente para pessoas como eu, que não jogaram o jogo. Assim a gente não tem aquele monte de spoiler sendo jogado na nossa cara a todo instante. Porque tem muita gente na internet dizendo, no próximo capítulo vai acontecer isso. Porque no jogo aconteceu isso. Mas não, olha aí que máximo. Isso é muito bom até mesmo para quem jogou o jogo. Porque agora você vai ter uma nova visão, um pouco alterada e talvez algumas surpresas, o que é muito bom. Porque qual que é o sentido de você querer ver uma série que é 100% uma cópia de um jogo de videogame que você jogou e está cansado de saber? É basicamente como você vê uma série 2 vezes. E não tem muita graça por ser uma adaptação. Então vamos focar em ver a série, deixar o jogo de lado. E eu venho falando isso, não é a primeira, não é a segunda e não é a terceira vez. Vamos deixar um pouquinho o jogo de lado e vamos focar que isto é uma série e a gente está vendo algo novo. É uma história conhecida, porém ainda assim com muitos e muitos e muitos acontecimentos novos. O grande exemplo está aí. E só para deixar claro para quem não assistiu o jogo e está achando que é uma lacração forçada, não é uma lacração forçada. Bill e Frank também são gays dentro do jogo, assim como a própria Ellie também. Então já vou adiantando, ela é gay. Então se você está achando ruim, cara, muda de série, porque esquece, para com isso. A gente tem que focar na trama, esquece esses envolvimentos, esquece opiniões, esquece tudo e assiste a série, porque realmente tá valendo muito a pena The Last of Us. Mas vamos parar tudo e falando agora especificamente do o que esse episódio agrega à série, antes de eu dar a minha opinião final em relação a esse capítulo. Vamos começar pelo começo do capítulo, onde o Joel começa a empilhar uma série de pedras ali. É uma espécie de arte misturada com meditação chamado Rock Balance, ou basicamente é um balanço ou empilhamento de pedras. Essa técnica de meditação, especificamente, ela tem o intuito de fazer você refletir sobre a impermanência da vida. É algo bem profundo, com uma mensagem muito profunda e muito legal. A ideia é que o que você constrói hoje, com calma, carinho e cuidado, pode desmoronar em segundos, ou amanhã, ou simplesmente nunca. É uma forma de fazer você deixar de focar no que pode acontecer e focar no que está acontecendo. E a grande mensagem por trás disso tudo é a forma como a gente tem que recomeçar, criar sempre algo novo e não querer que algo seja permanente e dure, a toda a vida. Não, algo é sempre novo. E isso é uma bela homenagem que o Joel faz para Tess, que foi embora e agora está na hora dele recomeçar novamente. Então foi uma mensagem bonita, eu gostei bastante disso. Logo em seguida, numa conversa ali até um pouco engraçada entre o Joel e a Ellie,
ele começa a falar sobre como ele acredita que tenha sido a eclosão, né, e o espalhamento desse Cordyceps, desse fungo por todo o mundo. É nítido ver que ainda não existe, pelo menos na opinião dele, não existe uma teoria 100% concreta, porque ele fala sobre suposições, ele fala sobre teorias. Inclusive ele fala sobre como ele acredita, em que ele acredita que estava o fungo. E aí ele cita pães, cereais e por último, o que ele cita? Mistura de panqueca. Vamos voltar lá no primeiro capítulo? Assim que o Joe acorda no seu dia de aniversário, ele encontra a Sarah fazendo café da manhã na cozinha e ela pergunta logo o que para ele? Onde que está a mistura de panquecas? E o que eu achei mais legal disso? O fato do Joe não gostar de panqueca faz com que ele não compre aquela panqueca que provavelmente era o que estava infectado com a farinha cheia de fungo Cordyceps que veio lá de Jacarta. Então não gostar de panqueca salvou a vida dele. Não comam panqueca. E outra resposta também que a gente encontra nesse terceiro episódio de algo que aconteceu, na verdade, lá no primeiro, que é aquela música dos anos 80 tocando no rádio. O código para dizer que alguma coisa deu muito errado. E o que era? Era simplesmente o fato de que Bill e Frank iriam se matar. Então eles deixaram um recado ali pro Joe e pra Tess, dizendo: alguma coisa deu muito errado, venham ver. E aí quando eles chegam lá, eles estão mortos. No caso, só o Joe e agora com a Ellie. E é nessa hora que começa a contar a história do Bill, que encontra o Frank, e simplesmente o resto do capítulo inteiro é dedicado a uma maravilhosa história de amor entre esses dois caras que realmente conseguiram interpretar fenomenalmente esse episódio. Parabéns aos atores, foi incrível essa interpretação, foi incrível o drama, toda a trama envolvendo eles dois. Achei que foi um pouco rápido demais a forma como eles se livraram dos saqueadores, mas ainda assim, toda aquela história e o fato deles se casarem ali no final, no último dia, cara, isso ficou muito bonito, isso ficou muito legal e foi realmente uma obra de arte. Passando já lá pro final do episódio, antes de eu dar a minha opinião, o que a gente vê agora é Joe e Ellie saindo com um carro lotado de equipamentos e o que toca no rádio, né? A Ellie vai ali e pega uma fita cassete, que por sinal o que está escrito? MIY for Bill. Ou seja, aquela fita cassete provavelmente foi gravada do Frank para o Bill, só que eu ainda não consegui identificar o que seria MIY dentro dessa frase, dessa sentença. Até cheguei a pesquisar, ainda não encontrei, então se você sabe, escreve para mim nos comentários porque eu tô curioso. E qual é a música que começa a tocar nessa fita ali no carro junto pros dois? Long Long Time, da Linda Ronstadt. E o que é essa música? O que pode representá-la? Eu acredito que essa música fecha o episódio como uma referência ao código trocado entre o Bill e o Joe. Essa música, Long Long Time, da Linda, ela é de 1970. E dentro do código deles, o que significa música dos anos 70? Estoque cheio, estoque novo. E o que eles estão fazendo agora? Saindo da cidade, saindo ali da vila do Bill e do Frank, com um carro lotado, com estoque de armamento e alimento. Agora, de acordo com o trailer do quarto episódio, a gente pode ver que talvez isso não aconteça por muito tempo. E é só um episódio de 1h15 para dizer apenas isso. Porque, de certa forma, por mais que no jogo o Bill e o Frank eles tenham ali, eles se aprofundem mais na história, tem o encontro da Ellie com o Bill e é engraçado, é divertido isso no jogo, não aconteceu na série. Então, não teve simplesmente nada, basicamente, a agregar na série esse episódio. E é essa a minha revolta. Então, vamos finalmente à minha opinião em relação especificamente a esse terceiro episódio. Por que exatamente eu não gostei desse terceiro episódio? Porque o que eu vi foi um filler. O que é um filler? É simplesmente um capítulo, uma história, algo que é contado para, basicamente, encher linguiça. E a gente viu muito disso em The Walking Dead. Parecia simplesmente um episódio de um spin-off que colocaram dentro de uma outra série que a gente está assistindo. Sabe aquela coisa
Eu fui ao cinema para assistir tal filme e vi um outro espetacular? Beleza, é espetacular, mas eu paguei para ver outra coisa. Essa é a minha grande revolta. Esses fillers, geralmente, eles não duram tanto, e quando duram, eles acabam fazendo o que fizeram, deixar de contar a história principal. E o pior, não é algo que agrega em si. A gente viu aí 1 hora de uma história sendo contada que não vai agregar em nada na história principal. Isso pra mim foi um absurdo. Ah, mas a história foi maravilhosa, o capítulo foi perfeito, foi tudo lindo e maravilhoso. Eu sei, mas a gente sabe desde o começo que a gente só tem 9 episódios. E um deles simplesmente foi jogado fora em relação à história principal. Caso eles queiram fazer uma série, um filler, para cada personagem da história, vai falar da Marlene, vai falar do guarda, vai falar da Tess, vai falar de todo mundo, cara, sensacional. Mas não, a gente só tem 9 episódios e eles simplesmente usaram um deles para contar uma história que não agrega à história principal. Inclusive, um dos motivos até de eu dar uma nota bem ruim para The Walking Dead, que foi uma das séries assim mais noveleiras que eu já assisti, The Walking Dead é cheia de fillers e cheia de backgrounds lentos, arrastados, que não agregam à história principal. Quando isso começa a acontecer, você começa a se desvencilhar, começa a esquecer e começa a largar um pouco a história principal. Perde a linearidade da história e começa a ficar um pouco chato e monótono. Caso esse filler tivesse sido, por exemplo, sobre a Ellie e a Riley, que são duas homossexuais, é um casal de homossexuais exatamente iguais a eles, dessa forma teria sido bom. Mas não é. São dois personagens que não agregam tanto quanto a Ellie agrega, porque ela é a protagonista. Ela é a principal. Então pegar um filler ou pegar até um background longo sobre a Ellie junto com a Riley, que foi a namoradinha dela, e eu não sei até que ponto isso vai acontecer, isso vai ser mostrado na série, seria muito interessante. Imagina um filler, imagina um episódio inteiro dedicado a Tess e o Joel. Olha que sensacional, perfeito. E não tem que ter romance, não tem que ter isso, não tem que ter aquilo. Mas é o background, é algo que importa pra gente nesse momento. Por isso que eu não tô ligando pra que se eles se beijaram, se eles são homossexuais, se eles isso, se eles aquilo. Eu não gostei porque é um filler. Eu não gosto de filler. Quer fazer filler, mete um monte de episódio. Mas ainda assim eu não gosto porque foge da história principal. Agora, que foi uma obra de arte, isso foi, mas ainda assim, em apenas 9 episódios, um só pra isso? Não gostei. Agora taquem pedra se for necessário, mas essa é a minha opinião, que não tem nada a ver com opção sexual, com desejo sexual, com casal, com beijo na boca gay, com seja lá o que for. O que eu não gostei aqui foi a gente perder simplesmente um episódio inteiro para ter 4 ou 5 informações acrescentadas à história principal, que é a qual a gente vai seguir até o final dessa temporada. Então escreve para mim nos comentários o que você achou da minha opinião, o que você achou dessa série e quais são as expectativas para os próximos episódios. Ficamos por aqui com esse vídeo e quinta-feira, ainda não sei o que eu vou postar, mas terá mais. E para você poder saber, é óbvio, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso é o mais importante para você não ficar de fora. Então não se esqueça, é um clique para curtir, um para se inscrever no canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!